Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história absolutamente fascinante de coragem, de tirania e, acima de tudo, de salvação. Uma história que deu origem a uma celebração muito especial. Vamos descobrir o que foi o Purim do Egito e quem foi o seu herói, o rabino Abraham de Castro. Antes de arrancarmos, é importante referir que a análise que se segue é baseada numa publicação do portal soisfardi.org. Ok, vamos a isto. Começamos com esta citação poderosa em hebraico do rabino Moshe Alashkar, que foi um grande sábio daquela época. E o que é que isto quer dizer? Bem, em termos simples, estabelece que uma comunidade tem o direito, segundo a lei judaica, a Halachá, de criar um dia de Purim para si mesma. Um dia para comemorar um milagre que lhes aconteceu. Guardem bem esta ideia, porque ela é a chave de tudo o que vamos falar. Quando se fala de judeus e do Egito, a primeira coisa que vem à cabeça é, claro, a Páscoa, a libertação da escravatura. Mas a verdade é que existe outra história de salvação, menos conhecida, mas igualmente incrível. A pergunta é, o que foi afinal este tal de Purim do Egito? Pois bem, este evento é conhecido como Purim Mitzrayim, que quer dizer, literalmente, o Purim do Egito. É uma festa local que os judeus de origem egípcia celebravam no dia 28 de Adar para recordar um evento que consideraram milagroso e que aconteceu no Cairo, lá longe, no ano de 1524. Uma história quase esquecida que vamos agora trazer de volta. E o mais interessante disto tudo é que o Purim do Egito não é um caso único. De todo, faz parte de uma tradição judaica muito mais ampla e, francamente, fascinante. É dos chamados Purimos locais. Então, o que é um Purim comunitário? Pensem nisto como uma versão local da famosa história de Purim a Rainha Esther. É um dia que uma comunidade específica cria para celebrar para sempre a sua própria salvação de uma ameaça de extermínio. Tinham o seu próprio vilão, o seu próprio Haman e o seu próprio milagre. E isto não era assim tão raro. Ao longo da história, dezenas de comunidades criaram os seus próprios purinhos. Temos aqui alguns exemplos, desde Castela e Saragoza, ainda no século XIV, até Frankfurt, já no século XVII. Nesses dias, as comunidades faziam banquetes, cantavam hinos especiais e, claro, celebravam a sua sobrevivência. E agora, vamos ao coração da nossa história. Transportemo-nos para o Cairo, em 1523. O Egito, na altura, fazia parte do gigantesco Império Otomano, governado pelo famoso Sultão Solimão o Magnífico. É neste palco que se desenrola um verdadeiro drama de lealdade, traição e coragem. O conflito gira em torno de duas figuras completamente opostas. De um lado, Ahmed Pasha, o governador nomeado pelo sultão, que, cego pela ambição, decide trair o seu mestre e declarar-se a si mesmo o novo sultão do Egito. Do outro lado, temos o rabino Abraham de Castro. Ele era o responsável pela Casa da Moeda Otomana e um líder da comunidade que de repente se vê perante uma escolha terrível que vai testar a sua lealdade. E os acontecimentos desenrolam-se a uma velocidade vertiginosa. Quando o rabino de Castro percebe a traição, foge para Istambul para alertar o sultão. Pasha, claro, fica absolutamente furioso e vira a sua raiva contra a comunidade judaica. A 17 de Adar, ele emite o decreto de morte. A comunidade entra em pânico, jejua e reza por um milagre. E o milagre acontece. Logo no dia seguinte, de forma totalmente inesperada, soldados leais ao sultão atacam o palácio. 10 dias depois, a 28 de Adar, o tirano é finalmente capturado e executado. A ameaça tinha passado. Imaginem o alívio. A comunidade judaica do Cairo passou do desespero mais profundo à euforia total da salvação. E foi desse sentimento de alegria e gratidão que nasceu uma nova tradição, uma nova festa. Isso só para termos uma ideia da gravidade da situação. Em resposta ao aviso do rabino de Castro, o sultão Solimão não perdeu tempo. Enviou uma força de 12.000 soldados para pôr fim à rebelião. O alerta do rabino não só foi levado a sério, como provocou uma resposta militar em massa que selou o destino de Ahmed Pasha. E assim a comunidade, seguindo aquela tradição que vimos logo no início, declarou oficialmente o dia 28 de Adar como o seu Purim Mitzrayim, um dia para recordar o milagre, para celebrar e agradecer pela libertação, um compromisso que passaria para todas as gerações futuras. Mas a história não acaba com festa. As ações corajosas do rabino Abraham de Castro tiveram um impacto que foi muito para além daquele dia no Cairo e que chegou, acreditem, até à cidade sagrada de Jerusalém. Ora, vejam bem isto. Pela sua lealdade, o sultão Solimão honrou o rabino de Castro e nomeou-o gerente do Tesouro Real. O rabino usou a sua influência para o bem da sua comunidade e ficou conhecido pela sua enorme generosidade. Mas o seu legado mais visível e duradouro é verdadeiramente espantoso.
A pedido do rabino, como sinal de gratidão, o sultão Solimão mandou construir as imponentes muralhas que ainda hoje protegem a cidade velha de Jerusalém. Pensem nisto por um segundo. As muralhas que milhões de pessoas visitam todos os anos são o resultado direto da coragem de um rabino no Cairo. É claro que uma história tão incrível como esta precisa de ser bem fundamentada. A preservação de relatos como este, ao longo de séculos, depende de fontes e de registros históricos muito cuidadosos. A publicação original onde esta história é contada baseia-se em fontes como o portal halaja.org. Para além disso, a veracidade destes eventos é confirmada por registros históricos, incluindo documentos do próprio Império Otomano, que descrevem em detalhe a revolta de Ahmed Pasha, e também por estudos académicos sobre a tradição dos purins locais. E com isto, reforçamos mais uma vez que o conteúdo desta apresentação foi adaptado a partir de uma publicação do portal soissefardi.org. E terminamos com uma reflexão. A história do purim do Egito é um lembrete muito poderoso de que a grande história é, na verdade, feita de incontáveis relatos, muitos deles esquecidos pelo tempo. A pergunta que fica no ar é: quantas outras histórias de resiliência, de coragem e de fé, como a do rabino Abraham de Castro, ainda estarão por aí, escondidas, à espera de ser redescobertas? Fica a reflexão. Muito obrigado por nos terem acompanhado.